Já prestou atenção na quantidade de vezes que uma pessoa, quando sabe qual é a sua profissão, ela vai direto em uma pergunta, como se ela quisesse uma resposta absolutamente mágica? Por exemplo, se você chega em uma festa e diz, como no meu caso, sou psicóloga, a pessoa logo vai fazer uma pergunta. Ai, você acha que realmente as pessoas estão mais enlouquecidas? Ou, sou locutora. Ai, fala aí como você fala na rádio. Normalmente, as pessoas vêm direto e reto em um ponto. E eu já vou começar dizendo para você que o assunto aqui é objetividade demais, não gera profundidade de conhecimento. Então, bem-vindo ou bem-vinda a essa aula onde eu vou falar para você sobre a comunicação. A comunicação, ela tem um caráter de aproximar você do outro, entrar no mundo de outra pessoa através da palavra. Imagine se a gente não simbolizasse as coisas pela palavra, a gente teria que desenhar tudo que a gente vai falar, ou a gente teria que ter aquilo em mãos para mostrar. Por exemplo, você entra numa padaria, você teria que mostrar a foto impressa de um pãozinho, porque você não sabe dizer quero pão. Ou, por exemplo, entrou numa loja, eu preciso de um calçado número tal. Você simboliza várias coisas e várias ideias com a palavra. E qual é o objetivo da palavra, além de aproximar você na comunicação com o outro? É criar uma imagem mental. E aí é que eu vou falar uma coisa super importante para você. A comunicação bem feita, ela vai gerar no outro a imagem mental daquilo que está sendo dito. Então, quanto mais você for preciso ou precisa com a sua palavra, mais você vai conseguir uma conexão genuína. Aproveita e lápis e papel na mão e toma nota das coisas que são imprescindíveis na comunicação. A comunicação não é apenas você dizer para o outro aquilo que é importante. A comunicação não é apenas você transformar em palavras uma mensagem que você quer dizer para o outro, mas ela é também um compartilhamento de ideias e de sentimentos. É quando dois mundos se conectam através de um simbolismo sonoro que é dado pela palavra, que pode ser falada ou até mesmo escrita, e aquilo que você quis dizer vai chegar até o outro. E como fazer isto? Será que você é como eu, que tem o hábito do questionamento desde pequeno ou desde pequena? Imagina uma vizinha batendo na sua porta e perguntando para você se você tem um ovo, porque ela estava fazendo um bolo e faltou uma unidade de ovo. Então ela bate e pergunta: será que você teria um ovo para me arrumar? Eu estou batendo um bolo e acabou, eu precisava de 4 e eu só tenho 3, ok? Imagine você simbolizar isso num desenho. Tem que desenhar a pessoa batendo na porta, mostrando que ela está fazendo um bolo, pedindo um ovo, mostrando o desenho ou desenhando aquilo que quer. A comunicação seria muito mais demorada. Hoje, a gente tem uma agilidade tão grande que quando você diz assim, as pessoas mandavam cartas para um amigo, para um namorado ou namorada, para uma emissora de rádio, para uma televisão. Carta, mas o que é carta? Hoje em dia as pessoas mandam e-mail. Você deu ali o enviar, automaticamente a pessoa do outro lado recebeu. Uma carta, ela tinha que ser colocada na agência dos Correios, ela iria, por exemplo, uma carta internacional, eu que já tive uma tia morando na África do Sul, levava 20 dias para chegar a carta. Aí dá mais uma semana aí de prazo para ela responder, ler, responder, pensar, repensar e remeter a carta dela. E isso levaria mais 3 semanas para a resposta chegar. Então, 3 semanas para ir, 1 semana para eu escrever, mais 3 semanas para ir, 1 semana para ela responder, mais 3 semanas para a carta voltar. Vamos colocar aí um prazo de 8 semanas, quase 2 meses para você receber uma resposta. Hoje, você envia e automaticamente você consegue que a mensagem chegue rapidamente. É muito bom, é uma facilidade que a tecnologia nos propõe,
Mas isso está criando pessoas ansiosas que querem a resposta automaticamente, enviaram algo para alguém, elas já querem a resposta. Além disso, as pessoas estão querendo tanta objetividade que elas estão perdendo a paciência de assistir uma aula de 15, 20 minutos, quando há não muito tempo, ou até hoje, a gente tem aulas em torno de 50 minutos. Mas Eliana, se tá todo mundo rápido, por que é que as aulas continuam sendo em 50 minutos? Ah, porque as pessoas não conseguem ficar muito tempo atentas. Que pena, porque elas estão ficando rasas, elas não descem ao mais profundo. Para você iniciar um assunto, desenvolver aquele assunto, fazer a pessoa acompanhar a sua ideia. É quase como que contar uma história e depois finalizar com uma conclusão que faça com que quem te ouviu possa também fazer uma pergunta para si mesmo ou para si mesma. Isso está se perdendo ao longo do tempo. Então, as comunicações, elas estão ficando muito superficiais e é por isso que as pessoas também estão adoecendo. Imagina, as pessoas cada vez mais querem contato com animais. Eles são ótimos, mas eles sentam do seu lado e eles permanecem por muito tempo, ainda que não seja para dizer palavra alguma, ou para latir, ou para miar, que são os mais comuns que a gente tem dentro de casa, gatinho e cachorro. Agora, pensa na conexão que eles fazem com você. Não é uma conexão verbal, mas é uma conexão profunda, de tempo, de entrega. E se você quer um conteúdo desta maneira, você vai ter que desenvolver isso. Como é que você vai desenvolver uma comunicação que ao mesmo tempo é objetiva, ela entrega profundidade? A comunicação objetiva é aquela que vai te dar em uma, duas frases o assunto por completo. É como se a primeira frase fosse autoexplicativa. Quando você já faz uma conexão dizendo: o que eu vou falar para você hoje é sobre como se conectar com outra pessoa através da palavra. Então, isso é o assunto em si. Mas como é que você vai fazer essa conexão? Essa conexão exige tempo, exige que você domine o assunto que você vai dizer e, em especial, que você crie no outro uma curiosidade a respeito. Então, algumas pessoas já nascem com uma certa facilidade para verbalizar e para aprender línguas, mas o fato é que a pessoa persistente e que treina, mesmo que ela nunca tenha sido chamada de talentosa, ela vai chegar lá. Quando você coloca uma pessoa talentosa, só talento, sem lapidar, e uma outra que foi persistente para desenvolver, lá na reta final, a persistente vai ter uma performance muito melhor. Agora, se você for persistente e se juntar ao talento, aí você consegue chegar muito próximo daquilo que quem está ali te acompanhando vai falar: nossa, esse jeito de explicar, essa maneira de conectar é muito perfeita, chegou aqui. E o conhecimento que a gente guarda é aquele que a gente entendeu e que depois a gente é capaz de praticar. Então não adianta eu fazer aqui um conteúdo ou uma aula extremamente extensa, cheia de detalhes, sem dizer para você que o básico é que você leia muito. Quando você lê, você vai desenvolver o seu vocabulário, você vai diminuir a possibilidade de usar gírias, você vai trabalhar as suas inflexões de voz e eu vou em mais um ponto que eu vou focar especificamente no conteúdo de hoje, que é a sílaba tônica. A gente naturalmente, a gente coloca ênfase na sílaba mais forte quando a gente está conversando com alguém. Se eu digo, eu quero conversar com você hoje, eu quero conversar, o sar é a sílaba tônica. Eu não vou falar, hoje eu quero conversar. Não, eu quero conversar. Quando a pessoa está lendo, ela começa a decifrar os sinais gráficos e muitas vezes ela erra a sílaba tônica. E é aí que a outra pessoa que está ouvindo sem perceber sente uma antinaturalidade,
Porque a naturalidade das palavras é você saber comunicar, ler ou até fazer um discurso ou uma palestra de uma maneira em que você se conecte com o outro, não apenas olho no olho, mas também nas inflexões de voz, no subir e descer o tom, no falar mais forte em cada sílaba tônica, do jeito que você falaria se o assunto fosse totalmente da sua autoria. Quando o assunto é seu, você sabe exatamente o que dizer. Quando você pega um papel, parece que aquele papel já entra entre você e o outro e cria um bloqueio. Por isso que a naturalidade da leitura é uma coisa desenvolvida. E de que maneira você pode desenvolver a naturalidade da leitura? A naturalidade da leitura está na pontuação correta, tá no jeito correto de respirar, no jeito correto de colocar a sílaba tônica ou de enfatizar uma palavra mais do que a outra. E tudo isso a gente aprende ouvindo. Quando a gente assiste a uma novela, o jeito que os atores falam é muito próximo do que a gente vê na vida real dentro de casa. Pega dois irmãos ali discutindo, eles vão fazer inflexões de voz. Poxa, você fez isso? Não, não fui eu. Como não foi você? Só tem eu e você aqui. Se não fui eu mesmo, só pode ser você. Não, mas eu tô falando que não foi. A pessoa não vai falar, não, mas eu não estou falando que não foi. Como se estivesse lendo. Ela vai dar essa naturalidade. A naturalidade, ela é comum a todo ser humano. Mas na hora que a gente vai para a leitura, parece que a gente coloca uma barreira chamada papel gráfico que está ali com as palavras e a gente esquece de dar esse tom. E como é que a gente vai chegar nisso? Treinando, pegando um livro e lendo em voz alta. Anda para lá e para cá pela casa ou se fecha no seu quarto, dá uma lida num texto, grava. Hoje a gente tem um recurso maravilhoso, grava com a câmera frontal do celular. Você tá ali se olhando, percebendo a sua inflexão e você vai se ouvir. E você tem ali a oportunidade de corrigir passo a passo para que a próxima leitura seja melhor que a anterior. Então veja, como é que você vai adquirir tudo isso ao mesmo tempo? Se você estiver anotando, marca aí os pontos fortes. Você tem sempre que ter domínio do assunto, você tem que se preparar para aquilo. O seu assunto, a sua história tem que ter um começo, meio e fim, mas acima de qualquer coisa, implantar na cabeça do outro que está te ouvindo uma interrogação. Você não é dono da verdade ou dona da verdade para afirmar, a menos que você tenha feito uma experiência com várias pessoas e aquele dado seja concreto. Mas quando você está dando uma opinião, você precisa deixar claro que é a sua opinião e que o outro pode e deve e precisa ter a opinião dele, independente da sua. É assim que a gente constrói credibilidade. É assim que a gente constrói uma comunicação fluida, leve, que considera o outro naquele momento, porque você está ali falando diretamente para ele ou para ela. Então, se você gostou desse conteúdo, aproveita, me segue nas redes sociais, @eliana.schulf, e terminando esse vídeo, deixa aí um comentário e faz a sua inscrição no meu canal para mais vídeos como esse.